Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do Eco Journal Club. Meu nome é Felipe, eu sou cardiologista e cardiografista e criador do Eco Descomplicado. E para esse projeto, eu estou aqui acompanhado da Bárbara. Olá, pessoal. Eu sou a Bárbara Linhares Van de Sick, sou cardiologista e cardiografista do Hospital Biocor Redditor, em Belo Horizonte, e sou criadora do podcast The EcoCast, que trazemos atualizações em cardiologia e ecocardiografia para vocês. Tenho certeza que, na nossa especialidade, sempre há algo que a gente pode aprender uns com os outros. Então, espero que esse seja um momento enriquecedor para todos nós. Esse é um projeto que tem por objetivo trazer aí as principais publicações das revistas mais relevantes para o nosso universo aqui da cardiografia, tentando trazer essas publicações de maneira mais acessível para você que faz eco no seu dia a dia. Tenho certeza que isso vai te ajudar também a fazer eco com mais segurança, então acompanha a gente para se aprofundar no universo da cardiografia e seguir se mantendo atualizado. Agora, eu vou trazer um último artigo sobre a regurgitação mitral degenerativa. Qual o impacto dessa regurgitação degenerativa na hipertensão pulmonar? Então, foi um estudo muito grande, que pegou uma coorte inicial de 8.000 pacientes de múltiplos continentes, pacientes com doença, regurgitação mitral degenerativa isolada, quantificada pelo eco, ou seja, tinha que ser moderada a grave, medido pelo ERO, pelo volume regurgitante, e medidos com a pressão sistólica da artéria pulmonar, tudo pela ecocardiografia. Então, esses pacientes tiveram um diagnóstico moderado e importante da regurgitação e classificados quanto ao grau de hipertensão pulmonar. Não havia hipertensão pulmonar abaixo de 35 milímetros de Hg, hipertensão pulmonar moderada foi considerada entre 35 e 49, e a partir de maior ou igual a 50, esses pacientes eram considerados como hipertensão pulmonar severa ou importante. Então, para começar, eles fizeram, então, todos esses pacientes foram selecionados a prevalência de hipertensão pulmonar nos pacientes com regurgitação mitral degenerativa. 25% deles já tinham hipertensão pulmonar severa. 30% deles já tinham hipertensão pulmonar moderada e 45% não tinham hipertensão pulmonar. E por que classificar a hipertensão pulmonar? Por que trazer esse fato à tona? Porque as diretrizes europeias e americanas divergem em relação à hipertensão pulmonar na regurgitação mitral degenerativa e às vezes não consideram isso como um critério de cirurgia, de gravidade. A diretriz europeia não usa HP como indicação, usa como classe 2, e as diretrizes americanas, a hipertensão pulmonar não faz parte de algoritmo. Então, os estudos iniciais sugeriam, sim, que a HP poderia estar associada ao resultado ruim, mas quanto? Bem, o artigo, então, mostra que existem fatores, então, associados à hipertensão pulmonar nesses pacientes com regurgitação mitral a partir de moderada degenerativa. Aqui a gente já sabia, logicamente, que quanto maior a gravidade da regurgitação mitral, maior a pressão sistólica da artéria pulmonar, mas não é o único fator determinante. A gente sabe que a idade avançada afeta a reatividade vascular pulmonar, então isso é um fator que conta também para HP, e, obviamente, fatores relacionados à diástole desses pacientes, com E' acima de maior ou igual a 14, também são associados à hipertensão pulmonar, independente da gravidade da regurgitação mitral. Bem, aí a gente pensa assim, então tá bom, então esses pacientes têm regurgitação mitral degenerativa a partir de moderada, e se eu fizer só tratamento médico, ou seja, medicamentoso e pronto. Então, essa tabela estratificada aqui por pressões sistólicas da artéria pulmonar mostra que com o tratamento unicamente medicamentoso, ou ajustado somente para PSAP, ou sem ajuste, então o paciente podia ser mais velho ou mais novo, FA, disfunção, tal. Todos esses pacientes, eles sobreviviam menos quando tinham somente o tratamento medicamentoso. Quanto maior a pressão sistólica da artéria pulmonar com o uso de tratamento somente medicamentoso, esses pacientes sobreviviam menos. Então, primeiro mostra que a menor PSAP tem um prognóstico melhor. E usando o tratamento somente medicamentoso acompanhando aquele paciente, eles tinham um prognóstico muito pior quanto maior a hipertensão pulmonar. Isso em repouso.
o trabalho não utilizou esforço em hora nenhuma para medir a PSAP. E a grande estrela desse artigo foi que a hipertensão pulmonar é um preditor independente de mortalidade a partir de um marco específico, ou seja, a análise dessa curva mostrou que o excesso de mortalidade com o manejo médico só, ela emerge a partir de 35 mg de Hg, que a gente acha que talvez seja um baixo, seja um valor normal para esse pessoal que tem uma idade um pouco mais avançada, né? E que, então, a razão de risco dobra hipertensão pulmonar moderada para hipertensão pulmonar severa. Então, este ponto de corte de 35 já mostra que é um preditor independente de mortalidade nesses pacientes com regurgitação mitral a partir de moderada degenerativa. Bem, então, ele falou, então tá bom. Então, esses pacientes têm essa doença valvar e vão ver se tem alguma diferença associada à idade, porque tem pacientes mais jovens, mais velhos, muito mais velhos. Então, eles mostraram que com corte de 65 anos, a hipertensão pulmonar severa, grave, que é o azul, e o mesmo moderado, que é o verde, independentemente das diferentes idades, estão relacionados com excesso de mortalidade, ou seja, a sobrevivência é muito mais baixa com um tratamento simplesmente medicamentoso. Então, tanto mais velho quanto mais novos, isso, a gravidade da doença é a mesma, né, de acordo com a hipertensão pulmonar. Aí ele falou assim, então tá bom. Então, a gente sabe que a hipertensão pulmonar é o pior prognóstico, mas vamos selecionar só pacientes, a gente vai dividir pacientes com regurgitação mitral moderada e regurgitação mitral importante. Então, vamos ver se faz diferença, né? Então, estratificando por gravidade, o artigo mostrou que hipertensão pulmonar moderada ou importante afetam fortemente a sobrevida, independente aí do grau de regurgitação. Então, só de ter hipertensão pulmonar, a paciente vai viver menos, mesmo se a regurgitação mitral é moderada. Então, muda a vida a gente fazer esse cálculo de pressão sistólica arteriopulmonar. Então, na cirurgia. Então, vamos ver. Então, esses pacientes com hipertensão pulmonar moderada severa, eles têm impacto na sobrevida pós-cirurgia mitral? Enfim, essa curva, então, mostrou que, apesar de ter um risco operatório maior, né, na hipertensão pulmonar moderada severa, a correção cirúrgica fez toda a diferença nesses pacientes com hipertensão pulmonar moderada severa. Então, o tratamento, aqui o verde é o tratamento só medicamentoso e o vermelho é o tratamento cirúrgico, mostrando que existe grande diferença se o paciente é operado, principalmente uma cirurgia precoce, ou seja, com 3 meses do diagnóstico. Então, a sobrevida em 10 anos, apesar de quando não tem hipertensão pulmonar, ela é maior do que com HP importante, mas, enfim, vale a pena pensar-se, sim, na hipertensão pulmonar, na indicação cirúrgica, e cada vez mais esses valores mais baixos têm mais relevância. Então, existe sim, então, pelo artigo, benefício da cirurgia precoce, a razão de risco é reduzida, tem maior benefício a partir de PSAP de 35, ou seja, na HP moderada, e o benefício máximo, obviamente, quando a doença é mais grave. Então, aqui é o resumo do artigo, né? Regurgitação mitral degenerativa tem vários determinantes, o principal deles é a idade avançada, a relação E' aumentada e a regurgitação mitral moderada é importante. O corte de 35, a partir de moderado, então, mudou, é um preditor independente. Então, a gente chega à conclusão que o quê? Que a pressão sistólica na artéria pulmonar, pelo eco, tem que ser feito em todos os pacientes, a gente já sabia. Nesses pacientes com regurgitação mitral degenerativa faz muita diferença, então essa busca pela PSAP tem que ser rotineira nesses pacientes, e sim, considerar uma cirurgia na HP moderada, a partir de 35. E, sem dúvida, esse artigo indica que na hipertensão pulmonar severa, ou seja, maior ou igual a 50, é um critério de intervenção e a gente não tem dúvida disso. É isso. Espero que vocês tenham gostado, e foi um artigo muito interessante. Mais um artigo que vai na contramão daquele
esperar demais, né? Assim, eu acho que e é o papel nosso. Eu acho que os clínicos naturalmente têm que buscar segurar a mão, no sentido de que tentar selecionar o paciente da melhor maneira possível, né? E esperar o momento certo para a intervenção, para que a intervenção também não seja precoce mais e restrita demais, mas o nosso papel é tentar identificar o cara que vai se beneficiar da intervenção mais precoce. E aqui mostrando que não é porque a PSAP é abaixo de 50 que você não deve intervir nesse cara, né? Eu acho Exato, que cada vez mais, igual estenose aórtica, né? exatamente. Então, as evidências estão aí. Eu acho que é mais uma peça no quebra-cabeça para ajudar a identificar aquele paciente que, por mais que esteja assintomático, talvez ele mereça uma intervenção e você não precisa esperar a PSAP de 50, né? Ali você já começa a pegar uma dilataçãozinha do ventrículo esquerdo, uma dilataçãozinha do lado esquerdo, você já pega uma pressão pulmonar um pouquinho maior, talvez seja hora de acompanhar esse paciente, garantir que ele faça um stream longitudinal global do ventrículo esquerdo, quem sabe, para, de repente, flagrar melhor. A ideia é que esse paciente, ele não é tão benigno, a evolução dele não é tão benigna. E a gente discutiu, recentemente a gente falou sobre um trabalho, né, não aqui, mas a gente começou anteriormente daquele trabalho que mostrava como mesmo a regurgitação leve nos pacientes com prolapso valvar mitral também pode ter um impacto prognóstico aí no segmento. Então, eu acho que a gente está caminhando naquele sentido da medicina de precisão, de, ao invés de pegar os pacientes num bolo tudo, tentar ver qual é aquele paciente, quais são os sinais que a gente pode identificar em cada paciente, que vai mostrar para a gente que intervir naquele paciente vai trazer um benefício real para ele, versus somente operar um cara que não ia precisar naquele momento, né? Exato, foi bom demais. Esse artigo foi ótimo.